Olá, espero que estejam todos bem. Sou Andréia e venho aqui mais uma vez divulgar as personalidades espíritas. Ainda não se inscreveu no nosso canal? Então se inscreva e ative as notificações para ser avisado todas as vezes que nós publicarmos novos conteúdos. Nicolas Camille Flammarion é a nossa personalidade de hoje. Nasceu em Montigny-le-Roi, na França, no dia 26 de fevereiro de 1842. Flammarion, em galo-romano, significa aquele que leva a luz, e suas obras encheram de luzes o século XIX. Aos 4 anos de idade já sabia ler e escrever, e aos 5 já dominava rudimentos de gramática e aritmética. Aprendeu latim e conheceu também o Novo Testamento e a oratória. Após sérias dificuldades financeiras, o seu pai foi obrigado a entregar tudo aos credores e a família se mudou para Paris. Com 14 anos de idade, para se manter, ele começou a trabalhar como auxiliar de gravador, recebendo como pagamento casa e comida, porém comia pouco e mal. Dormia numa cama dura e sem o menor conforto. Ele pretendia completar os seus estudos, então ele passou a estudar na Associação Politécnica de Paris, em cursos gratuitos. Assim era a sua vida: passar mal, estudar demais e trabalhar em exagero. A primeira obra que ele escreveu foi O Mundo Antes da Aparição dos Homens, o que fez quando tinha apenas 16 anos de idade. Em 1862, ele publicou a sua obra Pluralidade dos Mundos Habitados. Em 1870, escreveu e publicou um tratado sobre a rotação dos corpos celestes. O Observatório de Juvisy foi fundado por ele em 1883, onde ele passou a realizar os seus trabalhos nas áreas de astronomia, climatologia e meteorologia. Camille Flammarion, o explorador e revelador dos céus, foi quem popularizou a astronomia. As suas obras foram traduzidas em quase todas as línguas, existindo também na França centenas de grupos espíritas que levam o seu nome. Ele recebeu muitas homenagens. Aqui no Brasil, onde a sua figura como espírita e astrônomo é bastante conhecida, 3 observatórios o homenagearam também com o seu nome. E como não poderia deixar de ser, mais tarde, Flammarion teve o seu nome perpetuado em uma cratera lunar, como uma forma de homenageá-lo também. Camille Flammarion foi, sem dúvida alguma, um desses espíritos que de tempos em tempos reencarnam em nosso orbe, a fim de auxiliar os seus irmãos em experiência terrena a darem mais um passo rumo ao infinito. Ele foi contemporâneo de Allan Kardec, e os seus primeiros contatos com o espiritismo aconteceram quando, num dia, ao retornar dos seus estudos, ele parou num teatro em novembro de 1861 e abriu um livro. Os seus olhos incidiram sobre uma página que ostentava o título Pluralidade dos Mundos. E nessa época ele trabalhava nessa obra referente a esse assunto, que seria lançada no ano seguinte. A publicação por ele aberta era o Livro dos Espíritos de Allan Kardec. E então ele procurou Allan Kardec e passou a assistir às reuniões da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, onde exercitava-se semanalmente na escrita automática, na psicografia, juntamente com outros médiuns. Na sociedade, ele obteve diversas mensagens assinadas por Galileu, algumas das quais inseriu o Kardec no livro A Gênese. Após algum tempo que Flammarion não precisa muito bem nos seus registros, ele passa a ter dúvidas acerca da sua própria mediunidade e dos fenômenos de escrita automática, ou seja, da psicografia. Essa dúvida o perseguia durante toda a sua vida. O que nos aparenta, dada a leitura de suas publicações, não é que o astrônomo francês houvesse negado a existência dos espíritos e a sua comunicabilidade, mas as suas dúvidas diziam respeito à identificação entre as comunicações predominantemente anímicas
o que divergia das comunicações mediúnicas, que são aquelas dadas pelos espíritos. Ele tinha muita dúvida. Apesar desses senões, Flammarion, após uma vida de estudos psíquicos, não deixa dúvidas quanto à sua convicção, baseada em fatos, na sobrevivência e personalidade da alma humana. De todos os colaboradores de Kardec, Camille Flammarion foi o que mais valorizou a construção do conhecimento espírita a partir da metodologia empírica e positivista, ou seja, com bases na ciência. Crítico dos sistemas religiosos e das verdades misteriosas bastante difundidos na sua época, Flammarion se rendia ao espírito religioso e à construção de uma religião natural, sem dogmas, sem mistérios e sem o sobrenatural, como pensava o próprio Allan Kardec. Eles compartilhavam dessa mesma ideia. Na beira do túmulo de Kardec, quando o mestre baixava a sepultura, Flammarion proferiu o célebre discurso que está inserido no livro das obras póstumas do Kardec, exaltando a figura incomparável daquele que legara à posteridade a consoladora doutrina ditada pelos espíritos, pronunciando na oportunidade a conhecida frase: ele, porém, era o que eu denominei simplesmente o bom senso encarnado. Frase de Flammarion para Kardec. Camille Flammarion partiu da vida para a história nos braços da esposa Gabriele, na biblioteca do observatório, na tarde do dia 3 de junho de 1925. Uma última curiosidade: ele recebeu da Academia Francesa, no ano de 1880, o prêmio Montignon, por seu livro Astronomia Popular. Uma das primeiras personalidades a visitá-lo foi o imperador do Brasil, Dom Pedro II, que em 29 de julho de 1887 inaugura a Grande Luneta, com 25 centímetros de diâmetro. Nessa ocasião, o nosso imperador plantou um pinheiro nos jardins de Juvisy e concedeu ao ilustre astrônomo a comenda de Ordem da Rosa. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de nos ajudar curtindo, comentando, compartilhando. Um grande beijo a todos e até o nosso próximo vídeo.